O sol ardia sobre Matosinhos, uma vila costeira perto do porto, onde o cheiro salgado do Atlântico se misturava ao aroma de sardinhas grelhadas que escapava das janelas do restaurante Fado do Mar. A Casa dos Mendes, uma construção antiga de azulejos rachados, com tons de azul desbotado e branco sujo, erguia-se numa encosta íngreme, as paredes descascadas pelo sal do mar e pelo tempo. As ondas rugiam ao longe, batendo contra o cais com uma força que parecia ecoar os segredos guardados pela família, como se o mar soubesse mais do que qualquer um ousava dizer. Mário Mendes, de 45 anos, esfregava o balcão de madeira do restaurante com um pano velho, o rosto sulcado por rugas que narravam noites sem dormir, promessas quebradas e um orgulho que se desmanchava como areia na praia. O suor escorria por sua testa, misturando-se ao cheiro de limão e alho das sardinhas que ele preparava, uma receita do avô que já não atraía clientes. O balcão, polido por décadas de mãos e copos, estava manchado, como se carregasse as marcas de cada brinde que nunca aconteceu. Ao seu lado, Sofia, sua esposa de 43 anos, contava moedas numa gaveta enferrujada, o cabelo castanho preso num coque desleixado, os olhos fundos refletindo o peso de uma vida onde cada dia era uma batalha para manter o restaurante aberto. O Fado do Mar, herança de João Mendes, um lendário guitarrista de fado cujas melodias tristes enchiam as tabernas do Porto com histórias de amor perdido e saudades do mar, era agora uma sombra do que fora. As mesas de madeira, outrora cheias de risos, cliques de copos de vinho verde e conversas animadas, estavam quase sempre vazias, os turistas preferindo os bares modernos da Ribeira, com suas luzes neon, coquetéis coloridos e música pop que ecoava até o amanhecer, abafando o som das ondas. Os filhos do casal, Diogo, de 17 anos, e Lídia, de 14, eram como faíscas num barril de pólvora, cada um trazendo suas próprias tempestades à casa de azulejos. Diogo, com cabelo despenteado caindo sobre os olhos, um piercing no nariz brilhando sob o sol e uma atitude desafiadora que escondia inseguranças profundas, desaparecia por horas, envolvido com uma quadrilha local que traficava garrafas de vinho do Porto roubadas dos armazéns do Douro. Ele sonhava em comprar uma mota preta, reluzente, com cromados que refletissem as luzes da vila, imaginando-se a acelerar pelas estradas costeiras, o vento no rosto, deixando para trás Matosinhos e suas amarras. Mas suas escolhas o colocaram na mira do sargento Almeida, um inspetor de polícia de 50 anos, com barba rala, olhos de falcão e um caderno de anotações onde registrava cada movimento suspeito na vila. Almeida, com rugas que denunciavam anos de noites mal dormidas e uma determinação obstinada, parecia obcecado por limpar as ruas de Matosinhos, e Diogo, com sua arrogância juvenil e passos imprudentes, era um alvo fácil. Lídia, por outro lado, era uma sonhadora, com olhos verdes que pareciam refletir o mar em dias de tempestade e um caderno escondido onde escrevia letras de fado à luz de velas roubadas da despensa da mãe. Ela fugia de casa à noite, subornando o porteiro do bar do Cais, um antro decadente na Foz do Douro, com moedas tiradas da gaveta do restaurante. Lá, cantava com uma voz trêmula, mas cheia de alma, para uma plateia de marinheiros bêbados, turistas desavisados e velhos que pareciam ver nela o eco de Amália Rodrigues, a rainha do fado. Suas letras falavam de ondas que guardam segredos, de corações partidos e de uma vila que sufocava os sonhos. Quando Sofia descobriu, as discussões explodiram como trovões, sacudindo as paredes de pedra da casa. És uma irresponsável, Lídia. Vais acabar na rua como uma vadia, gritava Sofia, o rosto vermelho de raiva, as mãos tremendo enquanto segurava um pano de prato como se fosse uma arma. Lídia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, retrucava com a fúria de quem se sente incompreendida. Quero ser alguém, mãe. Não quero apodrecer neste buraco, servindo sardinhas para ninguém. As palavras cortavam como facas, e quando pelas paredes, misturando-se ao som das ondas que batiam no cais e ao lamento distante de uma guitarra que parecia vir de um passado esquecido, talvez do próprio João Mendes, cujas melodias ainda pairavam como fantasmas na vila. Isabel, a mãe de Mário, de 70 anos, vivia com eles, uma figura frágil envolta num jale preto que parecia carregar o peso de décadas. Seus cabelos brancos caíam em mechas finas sobre os ombros, e seus olhos, outrora vivos como o mar em dias claros, agora vagavam num nevoeiro de demência, alternando entre momentos de clareza e confusão. Ela passava os dias sentada numa cadeira de balanço na sala, o ranger da madeira acompanhando seus murmúrios sobre João Mendes, o avô que encantara o Porto com seu fado. Ele escondeu algo, no Fado do Mar, debaixo do palco, dizia, com a voz tremendo como as cordas de uma guitarra desafinada, apontando para um canto da casa com dedos ossudos. Mário, exausto de lidar com as dívidas, as brigas com Sofia e a pressão de manter o restaurante, dispensava as palavras dela como delírios de uma mente perdida. Ela inventa coisas, Sofia resmungava, enquanto limpava copos que não seriam usados, o vidro refletindo seu rosto cansado. Mas Sofia, com um pressentimento que a fazia estremecer,
não conseguia ignorar. Numa noite, enquanto Mário dormia, roncando alto no sofá com uma garrafa de vinho verde pela metade ao lado, Sofia subiu ao sótão da casa, onde o cheiro de mofo e madeira úmida impregnava o ar. O sótão era um labirinto de caixas, redes de pesca velhas e móveis quebrados, iluminado apenas por uma lâmpada fraca que piscava como se estivesse à beira da morte. Fuçando gavetas antigas, encontrou uma caixa de lata enferrujada, coberta de teias, com um cadeado que parecia não ser aberto há décadas. Dentro, havia fotos desbotadas de João Mendes, jovem e elegante, com um fato escuro e uma guitarra nas mãos, posando ao lado de homens de ternos caros num armazém escuro cheio de barris de vinho. Os rostos dos homens tinham olhares duros, quase ameaçadores, e um deles segurava uma garrafa com um rótulo estranho, diferente dos vinhos do Douro que Sofia conhecia. Outra foto mostrava João como uma mulher misteriosa, de olhos escuros e um sorriso enigmático, num barco à beira do Rio Douro, o céu ao fundo tingido de laranja. Havia algo nas imagens, um segredo, talvez um pacto, que fez Sofia sentir um arrepio, como se o passado de João estivesse vivo, sussurrando verdades que ela ainda não compreendia. Entre as fotos, encontrou um bilhete amarelado, escrito na caligrafia de João. Para a família, se o mar me levar. Perdoem-me. Sofia guardou a caixa, o coração acelerado, sabendo que aquelas imagens eram mais do que memórias. Eram pistas de um mistério que poderia mudar tudo. O restaurante enfrentava uma concorrência feroz que sugava sua alma. O Maré Alta, um bar novo na praia de Matosinhos, gerido por Carla, uma mulher de 40 anos com cabelos loiros tingidos, unhas vermelhas e um sorriso calculado que escondia uma ambição afiada, atraía multidões com suas tapas modernas, coquetéis coloridos e DJs que tocavam música eletrónica até o amanhecer. Carla, que na juventude fora amiga de Sofia, partilhando segredos e risadas nas praias de Matosinhos enquanto comiam pastéis de nata roubados de uma pastelaria local, agora era uma rival implacável. Ela espalhava rumores venenosos pela vila, sussurrando a clientes que o fado do mar servia comida estragada, que as sardinhas estavam passadas e o bacalhau cheirava a mofo. Os rumores, como o vento salgado que soprava do mar, espalhavam-se rápido, afastando os poucos clientes que ainda apareciam no restaurante. As dívidas cresciam como ervas daninhas, com cartas de credores empilhadas na mesa da cozinha, ao lado de garrafas de vinho verde pela metade, pratos de caldo verde frio e restos de broa de milho que Sofia tentava economizar para alimentar a família. Cada carta era um golpe, com números em vermelho que pareciam gritar: "Vocês vão perder tudo." Mário, num momento de desespero que ele próprio não compreendia, tomou uma decisão que mudaria o rumo da família. Aceitou um empréstimo de Vasco, um agiota local com cicatrizes no rosto que pareciam mapas de batalhas perdidas e um sorriso que gelava o sangue. Vasco, com sua voz rouca e olhos que pareciam enxergar através das almas, exigiu o restaurante como garantia. "Se não pagares em 3 meses, Mário, o fado do mar é meu." "E não serei gentil", disse, batendo com os dedos numa faca que carregava no cinto, o metal brilhando sob a luz fraca de um candeeiro. Sofia, ao descobrir, explodiu como uma tempestade, atirando um copo contra a parede da cozinha, os cacos espalhando-se como estrelas caídas. "Como foste tão estúpido, Mário? Vamos perder tudo por tua culpa", gritou, a voz quebrando de raiva e medo. Mário, com os punhos cerrados e os olhos injetados, retrucou: "E tu, que fazes além de contar moedas e chorar? Alguma vez tens uma solução?" O som de vidros quebrados, portas batidas e gritos ecoou pela casa, acordando Lídia, que se encolheu no quarto, tapando os ouvidos enquanto escrevia versos sobre uma família que se despedaçava como as ondas contra as rochas negras do cais. Enquanto isso, um novo personagem entrou na história, trazendo ainda mais turbulência. Tomás, um primo distante de Mário, de 38 anos, regressou a Matosinhos após anos em Lisboa, onde trabalhara como comerciante de vinhos. Alto, com cabelo preto ondulado e um olhar astuto, Tomás apareceu na vila sem aviso, carregando uma mala de cor gasta e um sorriso que parecia esconder mais do que revelava. Ele batera à porta dos Mendes numa noite de nevoeiro, o cabelo molhado pela chuva, dizendo que viera para reconectar-se com a família. Mas Sofia, ao vê-lo, sentiu um desconforto imediato, lembrando-se de histórias antigas que Isabel contava sobre Tomás. Um rapaz que, na juventude, fugira de Matosinhos após uma briga com João Mendes, acusado de roubar dinheiro do restaurante. Mário, porém, recebeu-o com um abraço hesitante, a esperança de que Tomás, com seus contatos no mundo do vinho, pudesse ajudar a salvar o fado do mar. "Eu sei de negócios, primo. Posso trazer clientes", prometeu Tomás, com um brilho nos olhos que Mário confundiu com sinceridade. Sofia, no entanto, notou algo mais. A forma como Tomás evitava perguntas sobre seu passado, o modo como seus dedos tamborilavam nervosamente ao mencionar João, e a mala que ele nunca abria,
como se guardasse algo que não podia ser revelado. Diogo, enquanto isso, afundava-se cada vez mais no submundo de Matosinhos. Ele se juntara a uma quadrilha liderada por Zé Faca, um homem magro com tatuagens de âncoras e sereias que contava histórias de assaltos enquanto fumava cigarros baratos, o cheiro de tabaco misturando-se ao sal do mar. Zé prometia dinheiro rápido, e Diogo, com sua raiva contra o mundo e o desejo de escapar da vila, via no crime uma saída. Numa noite de nevoeiro denso, quando o mar parecia engolir Matosinhos, Diogo e os comparsas invadiram o armazém no Douro, suas lanternas cortando a escuridão enquanto empilhavam caixas de vinho do Porto destinadas a Lisboa. O plano era simples: vender as garrafas no mercado negro e dividir o lucro. Mas um alarme disparou, um som agudo que rasgou o silêncio, e Diogo correu por becos escuros, o coração disparado, o cheiro de sal e peixe impregnado no ar. Na fuga, tropeçou numa lata de lixo, e o colar com um pingente em forma de guitarra, um presente de Isabel dado em seu último aniversário com lucidez, caiu no chão molhado. Ele não percebeu, mas o sargento Almeida, que patrulhava os becos com a paciência de um caçador, encontrou o colar, seus olhos brilhando ao reconhecer o símbolo do fado. Os Mendes, murmurou, guardando o pingente no bolso, sabendo que estava mais perto de desmantelar a quadrilha. Quando Diogo voltou para casa, com o rosto machucado, a camisa rasgada e a respiração ofegante, mentiu que caíra da mota, mas Sofia, com lágrimas de raiva, agarrou pelos ombros, sacudindo como se pudesse arrancar a verdade. Estás a destruir-nos, Diogo. O que fizeste? Gritou, a voz ecoando pela casa. Ele, com os olhos vermelhos e a raiva fervendo, empurrou-a e gritou: quero sair daqui. Não aguento mais esta vida. Antes que Sofia pudesse responder, ele fugiu pela porta, correndo em direção ao mar, onde as ondas pareciam chamá-lo para um abismo. Lídia enfrentava seus próprios demonios na escola secundária de Matosinhos. Rita, uma colega de 15 anos com um sorriso cruel, unhas pintadas de vermelho e uma língua afiada como uma navalha, liderava um grupo de raparigas que zombava da menina do fado. Elas haviam descoberto as escapadas noturnas de Lídia ao bar do cais, tirando fotos às escondidas enquanto ela cantava, com a viola tremendo em suas mãos pequenas. As imagens, enviadas num grupo do WhatsApp da escola, vinham com legendas humilhantes. A mendiga do fado canta para os bêbados, família falida. Numa tarde cinzenta, quando o céu parecia pesar sobre Matosinhos, Lídia abriu o cacifo e encontrou seu caderno de letras rasgado, as páginas cobertas de palavras como pobre e lixo escritas em marcador vermelho. As lágrimas vieram como uma onda, e ela correu para a praia, onde as rochas negras brilhavam com a espuma do mar. Sentada ali, com o vento salgado bagunçando seu cabelo, jogou a viola no chão, jurando nunca mais tocar, a dor sufocando sua voz. Não sou nada, murmurou, as ondas respondendo com um rugido que parecia concordar. Mas o tio Zé, um pescador velho com mãos calejadas, um boné desbotado e olhos que pareciam conhecer todas as histórias do mar, encontrou-a ali, encolhida como uma concha. A tua voz é o mar, miúda. Não deixes que te afoguem, disse, com um sorriso torto, pegando a viola e devolvendo-a com cuidado. Ele contou-lhe histórias de seu avô, João, que cantava fado nas praias de Matosinhos, fazendo pescadores chorarem com suas melodias sobre amores perdidos e barcos que nunca voltavam. As palavras de Zé acenderam uma faísca em Lídia, uma centelha de esperança que ela pensava ter perdido para sempre. Enquanto isso, Tomás começou a se envolver no dia-a-dia do restaurante, trazendo ideias que, à primeira vista, pareciam promissoras. Ele sugeriu renovar o menu, adicionando pratos como cataplana de marisco e rojões à moda do Minho, e usou seus contatos para atrair um grupo de turistas ingleses que procuravam experiências autênticas. Mas Sofia, com sua intuição aguçada, notava discrepâncias. As contas que Tomás apresentava nunca batiam, e ele passava horas ao telefone, falando em voz baixa com pessoas que nunca identificava. Numa noite, enquanto limpava o restaurante após o expediente, Sofia encontrou na mala de Tomás, deixada aberta por descuido, um maço de documentos com selos estranhos e uma foto antiga de João com o mesmo homem que aparecia nas fotos do sótão, um contrabandista chamado Rafael, que, segundo rumores antigos, controlava o mercado negro do Porto nos anos 70. Sofia confrontou Tomás na manhã seguinte, segurando a foto como uma prova. O que sabes do João? E do Rafael? Perguntou, a voz firme, mas o coração disparado. Tomás hesitou, o sorriso astuto desaparecendo por um momento, antes de responder: o João era meu tio. Ele me ensinou muito, talvez demais. Ele admitiu que, na juventude, trabalhara com João em negócios ilícitos, mas fugira para Lisboa após uma discussão que quase terminou em violência. Voltei para fazer as pazes com o passado, disse, mas Sofia não acreditava. Ela começou a suspeitar que Tomás queria a caixa escondida no restaurante,
talvez sabendo mais sobre o segredo de João do que Isabel. Num momento raro de lucidez, Isabel chamou Sofia ao seu quarto numa noite de chuva, o som das gotas batendo contra as janelas como um tambor fúnebre. Com mãos trêmulas, entregou-lhe uma chave enferrujada, os dedos frágeis apertando-os de Sofia como se transmitissem um segredo antigo. Está no fado do mar, debaixo do palco, murmurou, os olhos brilhando com uma clareza que Sofia não via há anos. O coração de Sofia acelerou, um pressentimento misturado de medo e esperança. Ela convenceu Mário a investigar, e os dois, sob a luz fraca de uma lanterna, foram ao restaurante numa madrugada fria, o vento levando lá fora como um coro de fantasmas. O fado do mar estava silencioso, o cheiro de madeira úmida e sardinhas impregnado nas paredes. Eles levantaram tábuas soltas sob o pequeno palco onde João tocava, o ranger da madeira e quando no vazio. Encontraram uma caixa de metal enferrujada, trancada com a chave de Isabel. Dentro, havia notas antigas de escudos, embrulhadas em pano, joias com pedras que brilhavam mesmo na escuridão e um diário amarelado, as páginas frágeis como folhas de outono. A caligrafia elegante de João contava uma história chocante. Ele escondera dinheiro de negócios ilícitos com contrabandistas de vinho, homens sombrios como Rafael, que operavam nas sombras do Douro. João, segundo o diário, fizera isso para proteger a família, temendo que seus inimigos viessem atrás deles. Mas as notas de escudos estavam fora de circulação, inúteis no mundo moderno, e as joias, embora valiosas, não eram suficientes para cobrir as dívidas que Vasco cobrava com juros que cresciam como um monstro. Sofia, segurando o diário, sentiu uma mistura de raiva e admiração pelo avô de Mário, um homem que vivera entre a arte do fado e os segredos do crime. Mas a presença de Tomás tornava tudo mais perigoso. Ele sabia da caixa, e Sofia temia que quisesse usá-la para seus próprios fins. Diogo, enquanto isso, afundava-se ainda mais no submundo, pressionado por Vasco a planejar um último golpe que prometia dinheiro suficiente para pagar a dívida e comprar sua tão sonhada mota. Zé Faca havia descoberto um carregamento de vinho do Porto Caro, destinado a um cliente inglês, guardado num armazém mal protegido. É a nossa chance, miúdo, disse Zé, soprando fumaça de cigarro enquanto traçava o plano num guardanapo sujo, o cheiro de tabaco misturando-se ao ar salgado. Diogo, com o coração dividido entre o medo e a ambição, concordou, ignorando a voz em sua cabeça que gritava para parar. Na noite do roubo, sob uma lua pálida que iluminava o Douro como um espelho partido, tudo desmoronou. O alarme disparou, luzes vermelhas piscando no armazém, e a quadrilha foi emboscada pelo sargento Almeida, que parecia saber de cada passo. Diogo correu, os pulmões ardendo, mas foi encurralado num beco estreito, o som das sirenes cortando o silêncio como uma faca. Fim da linha, Mendes, disse Almeida, algemando, o colar de guitarra brilhando em sua mão como uma prova. Na cela fria da esquadra, Diogo desabou, confessando tudo, os roubos, as promessas de Vasco, o desespero de querer uma vida melhor. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto implorava, não envolva a minha família, por favor. Almeida, um homem duro mas com cicatrizes próprias, viu algo no rapaz, talvez a sombra de seu próprio filho, perdido para o crime anos antes, e decidiu dar-lhe uma chance. Cumpre o programa comunitário, afasta-te dessa escória, e talvez tenhas um futuro, disse, a voz firme, mas com um traço de compaixão. Sofia, ao saber da prisão de Diogo, sentiu o mundo desabar. Caiu de joelhos na sala, o jaile de Isabel escorregando de suas mãos, enquanto as lágrimas molhavam o chão de pedra. Mário, que sempre fugira da responsabilidade, sentiu algo mudar dentro de si. Eu falhei com ele, Sofia. Vamos tirá-lo disto, disse, a voz firme pela primeira vez em anos, os olhos marejados refletindo a luz fraca da lareira. Ele decidiu enfrentar Vasco, marcando um encontro no cais de Matosinhos, onde o cheiro de peixe e sal dominava o ar. Sob uma chuva fina que caía como véus, Mário entregou as joias encontradas na caixa de João, junto com o pouco dinheiro que haviam juntado. Isto é o que temos. Deixa-nos em paz, disse, a voz tremendo, mas os ombros erguidos. Vasco riu, um som que parecia o estalar de gelo, mas Almeida, que observava de longe, aproximou-se, o distintivo brilhando à luz de um candeeiro. Se tocares nos Mendes, vais conhecer a minha esquadra por dentro, ameaçou, os olhos fixos em Vasco. O agiota recuou, murmurando promessas de vingança, mas sabendo que não podia desafiar Almeida. Enquanto isso, Lídia encontrou força nas palavras do tio Zé. Numa noite de desespero, sentada na praia com a viola ao lado, decidiu que não deixaria Rita e suas amigas apagarem sua voz. Usando um telemóvel velho, com a tela rachada, gravou um vídeo de si mesma cantando uma das suas letras, um fado que falava de um mar que guarda segredos e de uma família que luta para se encontrar. Publicou nas redes sociais, com a legenda,
venham ao Fado do Mar. A música vive aqui. O vídeo espalhou-se como fogo, alcançando amigos, vizinhos e até turistas que procuravam algo autêntico em Matosinhos. Lídia organizou um concerto improvisado no restaurante, enfeitando o espaço com luzes de corda, velas tremeluzindo em garrafas de vinho vazias e toalhas de linho que Sofia guardava para ocasiões especiais. Na noite do concerto, o Fado do Mar estava irreconhecível, as mesas cheias, o aroma de sardinhas grelhadas, caldo verde e rojões à moda do Minho enchendo o ar, risadas e aplausos e quando onde antes havia silêncio. Lídia subiu ao palco, a viola tremenda em suas mãos, mas sua voz, misturando a melancolia do fado com batidas modernas que ela aprendera em vídeos online, encheu o espaço como uma onda. A plateia, composta por pescadores, turistas e até alguns colegas da escola que agora olhavam com admiração, aplaudiu de pé. Até Carla, do Maré Alta, apareceu, impressionada com o talento de Lídia. Numa conversa à porta do restaurante, sob as luzes da vila, Carla fez uma proposta inesperada. Juntamos os nossos bares, Sofia. O teu fado e as minhas tapas podem salvar-nos a ambas. Sofia, hesitante, mas vendo o brilho nos olhos da filha, aceitou, sentindo que talvez o Fado do Mar pudesse renascer. Tomás, porém, revelou sua verdadeira face. Numa noite, enquanto a família celebrava o sucesso do concerto, Sofia encontrou-o tentando abrir a caixa de João no armazém do restaurante. "O que estás a fazer, Tomás?" perguntou, a voz fria como o vento do mar. Ele, com um sorriso que não alcançava os olhos, admitiu que sabia do segredo de João desde jovem. "O Rafael, aquele contrabandista da foto, era meu pai", revelou, a voz carregada de amargura. "O João traiu-o, ficou com o dinheiro do último negócio. Voltei para recuperar o que é meu." Sofia, chocada, percebeu que Tomás planejava vender as joias no mercado negro, sem se importar com o restaurante ou a família. Num momento de coragem, ela chamou Almeida, que prendeu Tomás por tentativa de roubo e ligação com atividades ilícitas. A revelação abalou Mário, que viu no primo uma traição que ecoava os erros do passado. Mas também trouxe clareza. A família precisava deixar os segredos de João para trás e construir algo novo. O concerto de Lídia foi um marco, um momento em que o restaurante voltou a pulsar com vida. Clientes antigos regressaram, atraídos pela história de uma adolescente que cantava como se carregasse o peso do mar. Turistas tiravam fotos, publicando-as com hashtags como Cardinal Fado do Mar e Cardinal Matosinhos Vivo, e o dinheiro das vendas daquela noite pagou uma parcela da dívida. A parceria com Carla trouxe novos clientes, que vinham pelas tapas e ficavam pelo fado de Lídia. Diogo, após cumprir o programa comunitário, voltou para casa, o rosto marcado pela experiência, mas com uma promessa nos lábios. "Vou mudar, mãe. Juro." Numa conversa à beira-mar, com o sol poente tingindo o céu de laranja, ele devolveu o colar de guitarra a Isabel, que o segurou como se fosse um pedaço de sua memória. Isabel, embora perdida na demência, sorriu ao ouvir Lídia cantar numa noite de lua cheia, como se reconhecesse o eco do fado de João. A família reuniu-se no restaurante, as mesas cheias de pratos de bacalhau, sardinhas, caldo verde e broa de milho, o vinho verde brilhando em copos simples. Brindaram, não com grandes palavras, mas com olhares que diziam tudo. Apesar das cicatrizes, das brigas, dos segredos e das escolhas erradas, havia esperança. As sombras do fado ainda pairavam, como as ondas que nunca param, mas entre elas brilhava uma luz, frágil mas crescente, de uma família que aprendia a se reerguer, com o mar de Matosinhos como testemunha eterna.